Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula de metodologia. Bom, a aula de hoje nós vamos abordar o assunto resumo e resenha, né? E junto com isso a gente começa uma pequena discussão acerca de leitura técnica ou leitura científica, né? Como que nós deveríamos ler efetivamente? Bom, primeiro, segundo Gil, ele diz que a nossa leitura técnica ela precisa ser feita sobre, vamos dizer assim, 3 dimensões. Leitura, a gente precisa fazer uma análise textual, uma análise temática e uma análise interpretativa do que lemos, independente do que seja. O que é isso? O que seria isso? Bom, análise textual. Análise textual é você saber exatamente o que você está lendo. O que você está lendo é algo científico? É um texto jornalístico apenas? Né? Enfim, é você saber, é você obter informações do que você está lendo, quem escreveu, qual o veículo de comunicação, se aquele veículo, entender a organização desse veículo, para você saber se existe ou não, digamos assim, forças externas à vontade da matéria, daquilo que você está lendo. Enfim, é você ser um leitor crítico, saber interpretar o que você está lendo. Ok. Segunda dimensão que o autor coloca é a dimensão temática, né? Qual que é a mensagem que o autor quer deixar para mim nessa leitura? O que ele quer deixar de mensagem? É sempre a gente fazer uma relação tema com aquilo que estamos lendo, porque às vezes a gente se perde na leitura. A gente não faz a relevância temática para a gente conseguir encontrar aquilo que efetivamente é importante, é necessário e aquilo que é contexto, aquilo que é uma contextualização de quem está escrevendo para tentar fazer com que quem vai ler a informação seja contextualizado na história. Então a gente precisa saber discernir o que é estritamente importante, o que é muito relevante para o meu texto ou o que é contexto, certo? A terceira dimensão que a gente tem que levar em consideração quando nós fazemos uma leitura é a análise interpretativa. O que vem a ser essa análise interpretativa? Essa análise interpretativa é quando você começa a tentar entender o que o autor quis deixar de mensagem para você. É nesse aspecto, é nessa dimensão que às vezes a gente se equivoca com relação à interpretação do texto. A gente interpreta o texto segundo as nossas convicções, na grande maioria das vezes, né? A gente tende a correr, digamos assim, a cometer o equívoco de interpretar o texto segundo aquilo que nós acreditamos que seja verdade, segundo aquilo que nós temos essencialmente como verdade. E na verdade, a gente tem que conseguir extrair o que o autor quis deixar de mensagem acerca desta leitura. Então, você conseguir entender o texto sobre a perspectiva do autor é muito importante. Isso vai influenciar diretamente na resolução das questões que você pode estar sendo indagado ou está sendo cobrado acerca de uma interpretação. A gente tende a interpretar segundo o que nós cremos. E a gente tem que interpretar segundo o que o autor quis deixar de mensagem. Por isso é tão importante sabermos qual o veículo que essa mensagem está colocada, quem é essa pessoa que escreveu, qual que é a formação dela, qual que é a orientação que ela tem de mundo, de escrita, enfim, a gente conseguir interpretar o autor para a gente conseguir dessa forma traçar mais ou menos uma resposta um pouco mais conclusiva e mais eficaz quando a gente analisa a mensagem que ele quer deixar. Bom, por que isso é importante quando a gente está falando de resumo ou de resenha científica? Isso é importante porque o que é um resumo? O resumo é quando você sintetiza a ideia de alguém, quando você lê e consegue, né, fazer uma contração, uma diminuição das ideias. Né? E para isso a gente segue algumas metodologias, né? Você tem que seguir
a mesma ordem cronológica em que o texto se distribui. Então, automaticamente, se o texto tem 10 parágrafos, que você está fazendo o resumo, tem 10 parágrafos, você, primeiro, fez a leitura textual, soube quem escreveu, qual que é o veículo, onde que aquilo está postado, onde que aquela informação está escrita, né? Depois você analisou a mensagem que o autor quis deixar, compreendeu a mensagem que ele quis deixar, fez uma análise do que é mais importante, do que é relevante, do que é contexto, fazendo a relação tema com aquilo que você está lendo, parágrafo a parágrafo. Dessa forma, você consegue encontrar quais são os tópicos frasais mais importantes. Ou seja, você consegue sinalizar o que realmente é importante para você contextualizar e para você transcrever para o seu resumo. E depois você vai analisar o que o autor quis deixar de mensagem. Então, quando você recebe um resumo, né, você recebe aí uma lauda para que você precise resumir aquilo, você primeiro vai saber o que é aquilo, de onde que aquela informação veio, quem é essa pessoa que escreveu, até para você conseguir tecer depois as interpretações daquilo que você acredita que ela quis deixar de mensagem. Tudo isso é importante. Segundo, né, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar o que é importante ou não é importante. Segundo, fazer uma relação temática. Li um parágrafo, fiz relação com o tema. Li o segundo parágrafo, fiz relação com o tema. Para eu saber o que é efetivamente importante para o tema ou o que é contexto. E por último, interpretar a ideia do autor. Bom, então eu vou pegar aquela folha que eu recebi para resumir, vou fazer essas 3 dimensões de leitura, vou sinalizar os tópicos frasais, retirando aquilo que é contexto, aqueles que são mais importantes, e nessa sequência cronológica em que eles surgiram, ou seja, no segundo parágrafo eu acho que é importante, o quinto parágrafo eu acho que é importante, o 7º e o 9º. Então, nesta sequência, eu vou reescrever o meu resumo. Por que eu digo reescrever? Porque você não pode recortar as informações do texto maior e colocar no seu resumo. Isso é recorte. Você precisa reescrever. Então, você reescreve os trechos na sequência cronológica em que eles surgem, certo? Na sequência cronológica, ou seja, você não pode pegar o 9º parágrafo, depois colocar o 3º, depois colocar o 7º, depois colocar o 8º. Porque os fragmentos da ideia do autor vão se confundir, né? E você precisa ser fidedigna, você precisa ser fiel com a ideia do autor. Então você encontrou o que é mais importante, vai reescrever com as suas palavras, sem mudar a linguagem e o vocabulário do autor, e vai reescrever com as suas palavras, certo? Sem mudar a ideia do autor e colocando a interpretação que você acredita que o autor quis deixar para aquele contexto. Feito isso, você resumiu, você fez um resumo. E o que vai diferir, por exemplo, para uma resenha, né? Se você receber uma lauda e for solicitado de você para que você resenhe aquilo, você vai desenvolver um resumo, ou seja, você vai fazer essa leitura se preocupando com as 3 dimensões, vai selecionar o que é mais importante, vai reescrever na sequência cronológica, tá? Vai reescrever na sequência cronológica, com as suas palavras, sem mudar a ideia do autor, sem mudar o vocabulário do autor, e não vai se posicionar. Isso é um resumo. Simplesmente pegar as informações cronológicas, reescrever com as suas palavras de modo que elas fiquem coesas, né, e com sentido, sem mudar a ideia do autor. Pronto, terminei o meu resumo. Para a minha resenha, eu faço o resumo e ou no inteirinho dos parágrafos ou no final me posiciono. Ou seja, vamos dizer assim, dou a minha opinião ou me posiciono sobre os itens que foram, né, resumidos ou as informações que foram colocadas do autor, eu me posiciono com relação a elas. Ou seja, eu vou, se for científico que eu estiver fazendo, se for um resumo científico, eu vou encontrar doutrinadores ou eu vou encontrar autores que, se eu estiver divergindo o pensamento, que sejam contrários àquilo que o resumo me coloca, aquilo que a resenha me coloca. Se eu for seguir a mesma linha, eu vou dizer que eu concordo, mas eu vou dizer como? Eu vou dizer justificando, eu vou justificar que eu concordo por isso, isso, isso e isso, e ainda assim posso utilizar outros doutrinadores que também seguem a mesma linha para endossar o meu pensamento. Se for um resumo ou uma resenha científica. Se for um resumo ou uma resenha crítica,
uma resenha, um resumo ou uma resenha de um artigo de opinião, eu não preciso. Eu exclusivamente, né, se for o resumo, faço isso que eu falei, né, faço o resumo, sigo os passos, reescrevo com as minhas palavras e fecho, não me posiciono em momento nenhum, não posso colocar palavras na boca do autor. Agora, se for uma resenha, ao final ou no interim, eu me posiciono, né, e me coloco, dou a minha opinião acerca daquelas informações que o autor mencionou. Então, assim que eu inicialmente pensaria, né, em uma leitura técnica para elaborar um resumo ou uma resenha científica, certo? Próxima aula a gente vai detalhar um pouco mais essa aula, mas como exercício eu vou deixar no portal, tá? Um exercício e eu quero que vocês efetivamente construam um resumo de opinião crítico de vocês. Eu quero um resumo de vocês acerca da informação que eu vou colocar lá, do texto que eu vou colocar lá, que é sobre fake news, tá? Eu quero que vocês façam um resumo e depois uma resenha com o mesmo texto, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.